Vamos agora falar sobre sistemas operacionais. Então temos o modelo von Neumann ou Neumann. Neles, os componentes do modelo são unidade de controle, que busca cada instrução dos programas na memória e executa sobre os dados de entrada, e unidade lógica e aritmética ULA, parte da unidade central de processamento, e a memória, para armazenar dados e programas. Os dispositivos de entrada e saída interagem com o modelo, mas não fazem parte dos componentes principais. Tá, entrada e saída interagem, mas não fazem componentes principais. Ok. Então temos aqui uma CPU, né? A principal, entendi. CPU, unidade central de processamento. A CPU é o componente vital para o computador. Muitos confundem a CPU com o gabinete, mas vai lembrar que o gabinete é a carcaça do computador, ou seja, uma estrutura para suporte e proteção. Já a CPU, ou processador, ó, interessante, é como um termo mais conhecido, é considerado um cérebro do computador. A unidade lógica e aritmética, o LA, a unidade lógica e aritmética, realizações indicadas nas instruções executando operações numéricas, aritméticas, e não numéricas, que são lógicas. Ah, tá. Além das, por isso que é lógica e aritmética, entendi. Além de preparação, informações e desvios do programa. Unidade de controle é unidade lógica e aritmética. Unidade de controle, UC é lógica e aritmética, o LA, formam a unidade central de processamento, UCP ou CPU, né? Ou simplesmente processador. A ULA realiza operações aritméticas e operações lógicas sobre um ou mais operandos. Exemplo de operações realizadas pela ULA, soma de dois operandos, negação de um operando, etc. Inversão de operando, AND e lógico, dois operandos, ou lógico, dois operandos. Isso aqui a gente já viu isso aqui antes. As operações de ULA são geralmente muito complexas. São muito simples, funções mais complexas, exigir pressões na máquina, são realizadas pela ativação sequencial das várias operações básicas disponíveis. A memória de um sistema de computador tem como função armazenar dados e instruções organizadas em posições que podem ser visualizadas com elementos em uma matriz. Cada elemento da memória tem um endereço, assim pode-se falar de uma memória que tenha X posições, cada posição pode ser referenciada diretamente. A gente já viu isso aqui também, né? A memória que tem 4.096 posições, da posição 0 até 4.095. Um registrador é com uma pequena unidade de memória. Quando um endereço de memória aparece um circuito de controle conectado à memória, o conteúdo, que é o valor que está na posição, será trazido da memória para os circuitos da unidade de processamento ou informação. Na unidade de informação de processamento será armazenada a memória, bem do trabalho associado com aquele endereço. As instruções do computador são executadas em uma sequência determinada por suas posições de memória. Na maioria dos computadores, instruções e dados são distribuídos em posições da memória. Os drivers ou controladores são chamados de drivers, os softwares, que permitem a combinação do hardware, que é a parte física do computador, placa-mãe, com os dispositivos no sistema operacional. É o driver que converte as informações do hardware para o sistema operacional do computador. Ele que cuida quando se abrir um requerimento, o processo é executado e sendo permitida a interação do software com o dispositivo. Muito bem. O programa é constituído de uma sequência pré-determinada de instruções que deve ser seguida para ser alcançado o objetivo computacional. O programa e os dados correspondentes estão armazenados na memória da máquina. O conjunto de instruções ou programa deve ser interpretado para a realização do processamento. Isso é, a informação codificada correspondente às ações e aos operandos precisa ser entendida e então processada. Então, na hierarquia de software, temos software, subdivide entre aplicação, por outro lado, sistema. O sistema vai ter como utilitário o operacional vai para a casca e o núcleo. Sistemas operacionais visam abstrair o acesso e gerenciar os recursos do software, provendo aos aplicativos o ambiente de execução, na qual o acesso aos recursos se faz através de interfaces simples, independentes das características e detalhes de baixo nível, e no qual os conflitos com os dos hardware são minimizados. Os sistemas operacionais podem ser classificados de acordo com os diversos parâmetros e perspectivas, como tamanho, velocidade, suporte específico dessa rede, etc. Em 1984, a Apple introduz o GUI no Mac,
Graphical User Interface, GUI, né? Que é a cor dos ícones. Foi uma abordagem de utilizar metáforas e desenhos para tornar mais fácil e intuitivo para usar o computador em comparação ao ter que lembrar vários códigos. Aí tem aqui umas figurinhas aqui, né? Que lembra, na verdade, o Windows se inspirou nisso, né? E tudo. Aqui tem várias figurinhas lindas, né? Do Mac e tal. Para que serve um sistema operacional? Cada computador possui normalmente um só processador. O uso do processador deve ser distribuído entre os programas para ir no sistema, de forma que cada um deles possa executar na velocidade adequada para cumprir suas funções sem prejudicar os outros. Também a memória RAM deve ser gerenciada e distribuída de forma justa entre as aplicações. Gerenciar as impressões de computadores em rede, por exemplo, é uma tarefa necessária que o sistema operacional faz. E os tipos de sistemas operacionais. O sistema operacional visa abstrair o acesso e gerenciar os recursos de hardware, provendo aos aplicativos um ambiente de execução abstrato, no qual o acesso aos recursos se faz através de interfaces simples e independentes das características e detalhes de baixo nível, e no qual os conflitos com o uso do hardware são minimizados. Os sistemas operacionais podem ser classificados segundo diversos parâmetros e perspectivas, como tamanho, velocidade, suporte a recursos específicos, acesso à rede, etc. O desktop é um sistema operacional de mesa que é voltado ao atendimento do usuário doméstico, corporativo. Suas principais características são interface gráfica, suporte interatividade e operação em rede. A gente sabe os exemplos, né? Windows 7, Mac e tal. Servidor, um sistema operacional de servidor permite a gestão eficiente de grandes quantidades de recursos, disco, memória, impondo prioridades e limites sobre o uso de recursos pelos usuários e aplicativos. Um sistema operacional servidor tem suporte à rede e multiusuários. Já um distribuído é um sistema operacional distribuído, os recursos de cada máquina são distribuídos globalmente, de forma transparente aos usuários. Ao lançar uma aplicação, o usuário interage com a sua janela, mas não sabe onde ela está executando ou armazenada nos seus arquivos. O sistema aqui decide de forma transparente. O sistema multiusuário deve suportar a identificação do proprietário de cada recurso dentro do sistema, arquivos, processos, áreas da memória, conexões de rede, e impor regras de controle de acesso para impedir o uso desses recursos por usuários não autorizados. Essa funcionalidade é fundamental para a segurança dos sistemas operacionais de rede e distribuídos. Grande parte dos sistemas atuais são multiusuários. E de rede, um sistema operacional de rede possui suporte à operação em rede, capacidade de oferecer aplicações locais e recursos localizados em outros computadores da rede, como arquivos e impressoras, e etc. Embutido é o sistema operacional tido embutido, eu não sei pronunciar isso, embedded, quando é construído para operar sobre um hardware com poucos recursos de processamento. Aplicações tipo desse sistema aparecem em máquinas industriais ou automotivas, equipamentos eletrônicos, como leitor de DVD, eletrônica, etc. E o ciclo de execução, quando a CPU quer ler uma palavra ou memória de uma porta de ES, ela coloca o endereço necessário nas linhas de endereço do barramento e então envia um sinal read em uma linha de controle do barramento. Uma segunda linha de sinal é usada para dizer se é necessário espaço ES ou espaço de memória. Se for espaço de memória, a memória responderá à aquisição. Se for espaço ES, é o dispositivo que... ES quer dizer entrada e saída, tá? É ele que vai ser usado. Um programa se torna um processo quando o arquivo executável é carregado da memória. Existem duas técnicas comuns para carregar arquivos executáveis. Uma é clicar 2 vezes em um ícone, que representa o arquivo executável, a outra é digitar o nome do arquivo executável na linha de comando. Embora os dois processos possam estar associados ao mesmo programa, são consideradas duas sequências de execução separadas. Por exemplo, vários usuários podem estar executando cópias diferentes do programa e-mail, ou mesmo o usuário pode invocar várias cópias do mesmo programa do navegador web. Cada um desses, por isso que não pode ficar clicando sempre, feito doido, que inicia processos novos. E embora cada seção de texto seja equivalente, Quanto às fases do ciclo de vida de um processo, podemos dividi-lo assim de forma. Um novo processo foi adicionado à fila de execuções, então a CPU deverá buscar os recursos necessários, os dados necessários para executar o processo.
pronto, o processo encontra-se pronto para ser executado, e nesse ponto ele pode ser enviado para a CPU, os dados básicos já foram selecionados, em execução, o processo está na CPU sendo executado, em espera, o processo executa outra operação de entrada e saída, ou depende de algum dado dele ser fornecido para outro processo. Terminado, encerrou o seu ciclo. Muito bem, tem várias figurinhas aqui. Dica: existem ferramentas interessantíssimas para você entender mais sobre arquitetura de computadores, são operacionais. E aqui temos algumas sugestões, como essa Dr. MIPS, que é o simulador gráfico de funcionamento da CPU, e outra que é o Johnny Simulator. E acabou.